Tudo bem? Um ótimo meio-dia, né? Vamos para a nossa live de hoje. Hoje o assunto é muito interessante, é muito importante a gente refletir sobre isso. Vamos falar sobre o céu, né, do dia. Nós estamos numa lua crescente e vamos falar sobre um assunto que fascina muitas pessoas, mas que é muito importante trazer esse assunto para o nosso dia a dia, que é vidas passadas. Né? Então vamos falar sobre isso e qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só escrever aí que a gente vai conversar bastante, certo? Então eu sou Dudy Rios, eu sou astróloga comportamental, eu sou psicoterapeuta e eu estou aqui para te ajudar a que você consiga conduzir a sua vida de uma forma mais clara, né? Que você consiga estar mais presente na sua vida e ter uma vida mais consciente. E para isso a gente tem que aprender muito sobre a gente. A gente sabe muito pouco. A gente sabe como interagir com o mundo, como fazer as nossas tarefas, a gente tem habilidades, mas a gente se desconhece muito. E só com esse assunto de hoje, que é vidas passadas, você vai perceber que muitas coisas que estão ali na sua cara, no seu dia a dia, você não consegue se dar conta, tá bom? Então, vamos começar com o céu do dia. Agora nós estamos numa lua crescente, ela ingressou, né, no finalzinho de ontem, às 23 horas e pouco de ontem, a gente teve o momento da lua crescente. O que é uma lua crescente, Dude? Uma lua crescente é quando o Sol está em quadratura com a Lua e cada lua crescente do mês, do período, nos fala de uma coisa diferente. Por quê? Porque a gente está numa energia diferente. E agora nós estamos no período de Libra do ano, que é o período onde a gente é muito voltado aos relacionamentos, tudo vai nos chamar para isso, que é muito voltado à busca de equilíbrio, né? A gente vencer uma coisinha muito ruim que a gente tem, que é a tendência a se comparar. Então, nesse mês, a gente vai lidar com esses assuntos, né? Relacionamentos, a busca de equilíbrio e nós vamos cada vez mais aprender a não nos comparar, que isso é um crime, né? A gente não pode se comparar com as outras pessoas, tá bom? Então, a lua crescente é o momento em que a lua está em Capricórnio e o sol está em Libra. E como é que eu vou usar isso na minha vida? Então, já falei que o assunto do nosso mês é relacionamentos, equilíbrio e show comparação. No momento da lua crescente, a gente é convidado a dar uma puxadinha a mais, a se exigir um pouquinho mais em alguma área. É que nem quando a gente está na academia, assim, a gente vai lá e faz 10, 20 abdominais e o professor diz assim: não, mas dá para fazer mais 10, vamos lá. E a gente diz: não, não vai dar, não vai dar, não aguento mais. E a gente vai, se esforça, se puxa e a gente supera um pouco aquela expectativa, aquela ideia que a gente tem e a gente vai lá e consegue. Então é um momento onde a gente é chamado a se superar um pouquinho, mas que a gente consegue se superar. E agora a gente tem que se superar aonde? Agora a gente tem que se superar na questão da responsabilidade nos relacionamentos, porque a lua está em Capricórnio, que é um signo que nos chama a responsabilidade, a maturidade, a respeitar o tempo, e o Sol está em Libra, que nos dá a tônica, nos dá, né, o enredo da nossa história, que são os relacionamentos e também a busca de equilíbrio. Então, nessa semana, como é que a gente pode aproveitar melhor esse momento? Como é que a gente pode aproveitar melhor essa energia? A gente tem que buscar a responsabilidade nas relações. E isso não é assumir toda a responsabilidade para si, mas é colocar cada coisinha no seu lugar, é devolver a responsabilidade que é do outro, é assumir a sua própria responsabilidade, é perceber a dedicação que a gente tem nas relações, o que a gente está deixando passar, o que a gente está fazendo de conta que não está acontecendo, né? É trazer relação bem para a realidade, bem para aquilo assim que é, vamos ver o que está acontecendo, vamos falar o que tem que falar e vamos assumir realmente a responsabilidade para que isso dê certo, para que isso se resolva, tá bom? E o que relacionamento tem a ver com vidas passadas, né? Muita coisa a ver. E até assim, conversando com vocês, uma coisa que me chama muita atenção e está me chamando muita atenção esse dia é o sofrimento que a gente tem nas relações. Às vezes uma pessoa fala assim: ai, fulano não me reconhece, fulano não me valoriza, fulano me engana, fulano mente, fulano nem percebe que eu existo, as pessoas não sabem o que eu quero. Então, assim, às vezes o relacionamento ele traz muito sofrimento. E você já se perguntou por que isso acontece? Por que, de certa forma,
todo tipo de relacionamento envolve algum tipo de sofrimento, né? A gente está no momento agora e hoje de Mercúrio em Libra em oposição a Áries. Vamos cuidar aí com as conversas, né? Vamos cuidar um pouquinho agora com a impulsividade na palavra, né? A gente tá, o Mercúrio em Libra nos convida ao diálogo, à sensatez. A gente quer deixar tudo bem harmonioso, mas o Marte lá em Áries, que está retrógrado, que está em oposição a esse Mercúrio, ele fala muito do eu. Então, talvez nesse período, e presta bem atenção se nas DRs aí que tu está tendo, nas conversas que você tem com a pessoa, não tem um quê de agressividade e principalmente de individualismo, né? A gente está com esse Marte em oposição a Mercúrio nos puxando muito para o eu, né? Para a gente, talvez a gente numa conversa a gente esteja sendo muito individualista, porque a gente está num momento de jornada interna, a gente está num momento de fortalecer quem a gente é, de fortalecer a nossa individualidade, mas a gente tem que separar um pouquinho isso dos outros, tá bom? Então, voltando lá para nossas vidas passadas, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos, né? O que vida passada tem a ver com relacionamento. Vamos falar um pouquinho sobre o que é nosso mapa de natal, nosso mapa astral fala disso. Vamos falar sobre as nossas tendências também, né? E sobre que tipo de experiência que a gente está vivendo, né? Porque a questão não é assim, quem é que eu fui na vida passada, né? De Cleópatra eu conheço umas 10 já. Não é essa a questão. A questão é o que você é hoje, qual é o resultado do que aconteceu com você. E vamos conversar bem sobre isso de uma maneira bem sensata e bem clara, né? Porque essa coisa de querer saber quem você foi em outra vida, às vezes é complicado, às vezes você não vai gostar do que você vai ver. Né? E graças a Deus a gente tem a lei do esquecimento, a gente não lembra de tudo. Porque imagina se a gente tivesse todas as memórias presentes, a confusão que não ia ser. Né? De repente, seu marido foi seu filho, foi seu irmão, foi a sua amiga, e aí você vai olhar para aquela pessoa e diz: Meu Deus do céu, né? Como é que eu vou lidar com isso? Então, vamos falar primeiro de relacionamentos. A nível espiritual, a nível de vidas passadas ou de karma, o relacionamento ele pode ocorrer de duas formas: pela afinidade ou pela diferença. Então, as pessoas se unem, isso é qualquer tipo de relacionamento, tá, gente? Não é só casamento, é mãe e filho, é marido, esposa, é amigos, né? Às vezes a gente se une por afinidade e às vezes a gente se une por diferença. Se unir por afinidade são pessoas que têm laços afetivos muito bons, muito positivos e que se unem porque aquela união é necessária para a vida daquelas duas pessoas. Então, só o fato de elas gostarem uma da outra não é motivo para elas nascerem juntas. Porque, bom meio-dia para todo mundo, só o fato das pessoas gostarem uma da outra não é um motivo para elas nascerem juntas. Porque nascer, né, viver essa vida que a gente tem nesse plano de dualidade, nesse mundo da Terra que a gente vive, tem uma finalidade. Todo mundo nasceu com uma finalidade. A gente não nasceu simplesmente para passar a vida aí, viver, morrer e pronto. Não, a gente tem uma finalidade. Então, qualquer coisa que aconteça, desde o momento da gravidez da tua mãe, né, quando tu estava lá na barriguinha da tua mãe, até o momento da tua morte, tudo que acontece nessa vida tem um propósito. E esse propósito, você, antes de nascer, você concordou com esse propósito. Não, quero ir lá e eu vou lá assumir a responsabilidade pelo que eu quero fazer e eu vou lá. Então, qualquer tipo de relacionamento que você tenha, aqueles que são legais, aqueles que não são, eles têm um propósito. Então, se você tem algumas pessoas que você adora, que você ama, que, nossa, você tem uma afinidade, que bom, aquela pessoa nasceu por você, por afinidade, mas não é porque você é merecedor de ter uma pessoa boazinha do seu lugar, contigo, né? Mas é sim porque esse vínculo é necessário para alguma coisa. E a gente vai ver depois essas algumas coisas quando a gente fala do mapa de cada um. Aí tem os vínculos de diferença. Ai, a minha mãe não me reconhece. Ai, eu odeio minha mãe. Ai, meu pai não presta. Ai, meu irmão é o cão, sabe? A gente briga demais, a gente não se entende, a gente nunca encontra um acordo, né? Ai, parece que me odeiam, ou parece que não confiam em mim. Então, existem vários sentimentos também envolvidos quando a ligação é por diferença. E quando é por diferença, eu digo sempre assim, ó, às vezes a gente nasce junto, a instituição família foi criada para a gente poder nascer junto e não se matar, né? Porque imagina, tu não vai matar tua mãe, né? Tu não vai matar teu pai, tu não vai matar teu filho. Por quê?
porque essas pessoas são ligadas com vínculos tão fortes para que elas se obriguem a conviver de uma forma que elas, em determinada forma, elas tenham que se entender, né? Então eu sempre digo assim, que a gente tem o pai e a mãe, não que a gente merece, porque todo mundo merece coisas muito boas. A gente tem o pai e a mãe que a gente precisa para a gente não esquecer aquilo que tem de pior, né? Aquilo que a gente tem que resolver, aquilo que a gente tem que elaborar. Certo? Então, primeiro ponto, relacionamentos, já que estamos numa lua crescente, e essa lua crescente nos convida a chamar a responsabilidade em cada relação. A gente tem que a gente nasce com algumas pessoas, a gente desenvolve relacionamentos, porque esses relacionamentos, eles são úteis para nós, mesmo que eles não sejam tão legais, tão fáceis. Eles são muito úteis para nós, porque eles estão a serviço daquilo que a gente veio fazer, tá bom? Então, vou te dar um exemplo. Teve uma vez, e eu também trabalho, além da astrologia, com psicoterapia, com regressão, uma cliente minha que a relação com a mãe era de cão e gato. Elas se gostavam muito, mas elas não... Era 10 minutinhos juntos e brigavam. E sempre foi assim. E quando essa menina nasceu, essa minha cliente, ela nasceu e ela dormiu. Ela dormiu 3 dias. Sabe? Ela simplesmente negou o nascimento. A gente fala de rejeição de mãe para filho, mas já viu falar de rejeição de filho para mãe? Quando a criança não quer mamar, quando a criança ela se irrita, ela fica nervosa na presença da mãe, isso acontece também. Então, essa pessoa, ela teve esse histórico. Primeiro ponto, quando ela nasceu dessa pessoa, ela negou, tipo, meu Deus, não pode ser, né? E depois foi desenvolvendo, foi crescendo e sempre numa relação muito tensa, apesar que elas sempre verbalizaram, não, eu amo minha filha, não, eu amo minha mãe, só que não dá, né? E aí, trabalhando com regressão, que eu também trabalho com regressão, a gente foi ver que essas duas pessoas, elas tinham um vínculo de diferença. Essa menina que nasceu, ela tinha matado essa mãe, né, numa outra vida, num outro momento. Então, tu imagina o pavor de uma pessoa, quando nascer, saber que está à mercê de alguém que ela matou. E aí, então, ela negou, e ainda elas não resolveram essa pendência, essa diferença, que numa outra vida, uma chegou a matar a outra, ainda elas têm resquícios dessas diferenças, e elas resolveram nascer para acabar com essa diferença. Porque quando a gente vibra uma coisa legal, quando a gente tem uma energia boa, a gente não quer o mal de ninguém, a gente não se desentende, a gente não fica com agressividade, a gente fica bem. Então, esse vínculo de diferença as uniu por um propósito, que é elas vencerem sentimentos ruins que elas ainda tinham uma pela outra, né? E isso acontece muito. Outra coisa muito importante é você perceber as coisas que você gosta e as coisas que você não gosta. Não tem coisas assim, tipo assim, eu adoro espada, eu amo tulipas, mas tipo assim, tu mora numa região onde tem tulipas? Não, mas eu acho lindo. A espada, onde é que tu tirou isso? Eu vejo em filme, eu acho tão lindo. Eu queria conhecer determinado país. Eu amo tal cultura, né? Eu acho lindo tal profissão. A gente não tem uma impressão, a gente não tem uma sensação de alguma coisa que a gente desconheça, né? Então, se eu te falar, sei lá, de uma fruta que você nunca comeu, sei lá, uh, uh, sei lá, eu nunca comi jaca, não sei se vocês, mas jaca, por exemplo. Você vai dizer assim, nunca comi, tá, como é que eu gosto? Eu não sei, eu nunca comi, né? Algum prato exótico que você não comeu, sei lá, lula, né? Lá no Oriente comem barata, né? Você já comeu barata? É bom? Uma credo, não sei, não. Então, assim, a gente não tem nenhuma impressão, nenhuma sensação, nenhuma opinião daquilo que a gente nunca viveu. Então, tudo aquilo que você gosta, tudo aquilo que você acha legal, ou que você diz, ai meu Deus, eu não sei, mas eu não gosto disso. Aí fico mal quando eu vou no mar, por exemplo. Aí fico mal quando eu vejo, sei lá, um cavalo, né? Então, todas essas impressões, boas e ruins, que a gente tem, tem a ver com as nossas memórias, né? Tem a ver com aquilo que a gente viveu, com aquilo que a gente passou. Então, tudo aquilo que a gente viveu nessa vida, em outras vidas, fez um pacotão que é aquilo que a gente é. A gente teve experiências muito boas e ficaram sensações, ficaram memórias boas, né? E a gente teve experiências ruins e ficaram memórias ruins. Vou te dar um exemplo. Uma vez uma cliente minha,
ela tinha fobia de sapo cururu. Sapo cururu é aquele sapão gigante. E ela morava lá para cima, no país, aqui lá pro lado de Mato Grosso, eu acho. E só tinha tal do sapo cururu lá. Saía de casa, pá, cheio de sapo. Ela não conseguia sair de casa. Porque ela tinha uma fobia. Aí você vai dizer assim, ah, é besteira, né? Ah, imagina, ah, sapo tem nojo, tudo bem. Não, mas é fobia, gente. Tu não sai de casa quando tu vê aquele sapo. E a gente foi pra uma regressão e a gente percebeu que numa outra vida ela era um homem, e ela era um assaltante, ela roubou lá um lugar e fugiu, e as pessoas correram atrás dela, ela era um homem, né? Correram atrás dela. E tinha um riacho, ela foi atravessar o riacho para fugir, e aí não conseguiu vencer o riacho, e aí na beira do riacho o que tinha? Sapo, sapão, sapo cururu. E aí eu tinha uma lembrança que ela tinha daquele momento, era o tal do sapo. Então ela olhava pro sapo, pensava, esses caras vão me pegar, eu vou morrer. Então ela desenvolveu uma fobia. Fobia normalmente tem a ver com situações de morte, né? E a gente elabora isso e isso passa. Então, tem lógica a pessoa ter medo. Tudo bem ter nojinho de sapo, eu acho bonitinho, mas ter nojo, ter medo de se travar. Então, por isso que Você tem fobia de sapo, Liliane? Pois é, né? Vai saber. Uma coisa é nojinho, uma coisa é medinho, né? Outra coisa é fobia, né? É tipo paralisar, né? Tem alguma coisa a ver. Você teve alguma experiência que não foi boa e foi traumática e que o sapo se associou com o sapo. Assim como as coisas boas, né? As coisas legais que a gente tem na vida. É bem diferente, nojo de fobia, né? Então, também as coisas boas. As habilidades também. Ah, eu tenho uma facilidade em ouvir as pessoas, eu tenho uma facilidade em me localizar, eu tenho uma facilidade muito grande em aprender artes manuais. Ah, eu amo ler. Ah, eu amo escrever. Tudo isso que você tem um afeto, você tem um vínculo, você teve uma experiência anterior, né? E foi uma experiência marcante. Se não for marcante, passa batido, né? Então a gente tem essa experiência. E como é que a gente vê isso em astrologia, né? Porque às vezes as pessoas me dizem assim, ai, pelo mapa dá para saber das minhas vidas passadas, quem eu fui em outra vida. Olha, o que é teu mapa de nascimento? O mapa do nascimento é a foto do céu no momento em que você nasceu. Você nasceu num determinado momento. Nesse momento, você nasceu por que naquele determinado momento? Porque naquele determinado momento, toda aquela configuração, toda aquela energia do momento, ela era propícia para que você vivesse uma história, você vivesse um enredo, né? Então, você nasce por um motivo. E a gente fala aí da missão de vida, não da missão de alma. Você nasce por um motivo. Quer trabalhar alguma coisa, é desenvolver alguma coisa, é aprimorar uma coisa, e essa coisa, essa missão de vida que você tem, está a serviço da sua missão, da sua alma, que é outra coisa, que é outro mapa. Mas o seu mapa de nascimento vai me dar um determinado ambiente, vai me dizer como é que vai ser seu parto, como é que vão ser seus relacionamentos, que tipo de experiência você vai passar, quais são as suas dificuldades, quais são as suas forças. Por quê? Porque aquilo que você pensa sobre você hoje não é quem você é. Isso aqui é um personagem que você tem. Então, eu sou a Maria. Não, eu não sou a Maria, eu estou a Maria. Eu estou vivendo o personagem da Maria porque eu preciso nessa vida desenvolver alguma coisa. Eu me propus vir aqui para equilibrar alguma coisa em mim, né? Falando lá no signo de Libra, né? Eu vim equilibrar. E para isso, tudo que me cerca, pessoas, acontecimentos, cultura, clima, situação financeira, tudo isso converge para uma coisa só. Então, a gente não é quem a gente está uma pessoa, porque a gente é muito maior do que isso. Então, quando a gente nascesse, a gente fosse restrito àquilo necessário para a gente vivenciar aquilo que a gente quer. E tu diz assim, ah, mas por que eu venho para cá resolver o quê então? Aqui é ruim, tem um monte de coisa ruim. Sim, só vai conseguir desenvolver, por exemplo, que nem ontem. Ontem eu fiz uma regressão de uma pessoa que não se coloca, que não se impõe, todo mundo faz o que quer com ela, uma pessoa que não tem voz, assim, ela tem que chegar lá nas últimas para reagir e dizer para as pessoas pararem. Teve relacionamentos abusivos, apanhava de marido, todo mundo manda na vida dela, né? Então essa pessoa, ela veio vencer o medo. Ela veio vencer esse medo.
E para ela vencer esse medo, ela tem que estar em um ambiente onde exista o medo. Então, se ela vai lá para o plano espiritual, no bem bom, lá onde tudo é luz, é tudo evolução, lá não tem a dualidade, lá tem o bem. Se ela vai para um umbral lá, né, para o lugarzinho lá onde tem energia ruim, que só tem medo, como é que ela vai ter a polaridade para sair de um lado e para o outro? Então a Terra é um lugar de experiência, é um lugar de dualidade. Aqui sempre, aqui nunca vai ser aquele lugar perfeitinho, maravilhoso, só do bem, porque é um lugar dual. Como é que é dual, Dude? Tudo aqui, e para e pensa, tudo aqui tem o seu oposto. Se tem luz, tem escuridão. Se tem calor, tem frio. Tem bom, tem ruim. Tem branco, tem preto. Tem alegria, tem tristeza. Aqui é o mundo da dualidade. Então, aqui a gente tem que aprender a lidar com a dualidade, claro que sempre tentando fazer o melhor, mas sempre vai existir a dualidade, até porque existe vida e existe morte, né? Então a gente vem aqui desenvolver alguma habilidade que a gente diz, isso aqui não tá legal, eu tô com medo, eu quero vencer meu medo. E essa pessoa que fez a regressão, ela foi para uma situação em que ela viveu, ela era criança, ela foi muito agredida, ela vivia em pânico, e o medo era tão grande que mesmo depois que ela morreu, ela não conseguia ir para um plano de luz, um plano legal, porque ela achava que essa pessoa que agredia ela, né, que batia nela, que aterrorizava ela nunca ia conseguir fugir, nem depois de morta. Olha o pavor. Aí é uma fobia, é um pavor, né? E até hoje em dia ela não conseguia lidar com alguém que alterasse o tom de voz, né? Então é complicado. Então, a gente respeita, sim, todos os sintomas que as pessoas têm, porque a gente não sabe a história de vida delas, a gente não sabe o que elas passaram. Então, a pessoa que se anula mais, que não enfrenta uma briga, que não se coloca, a gente diz, reage, vamos lá pra frente, te impõe, né? Não é assim, a pessoa tem a memória de ter morrido, de tanto ser espancada, de pessoas gritarem, brigarem, apanharem, e ela morreu criança de tanta violência. E morreu com tanto medo que ficou vagando. É claro que o tempo do plano espiritual e o nosso é bem diferente, mas no mundo, né, na cabeça dela, tinha passado uns 15 anos, quando ela devia estar com uns 20 anos, já, ela ainda estava vagando. Até que ela conseguiu perder o medo e perder a sensação de que essa pessoa ainda poderia agredi-la em qualquer lugar que ela estivesse. É horrível, gente. Aí a gente elaborou, ela liberou, beleza. Mas assim, a gente respeita qualquer tipo de sentimento. Um medinho de sapo, um medinho, uma fobia de sapo, a pessoa não consegue se colocar. Quando ela diz assim, eu não consigo, eu não posso, tem uma fundamentação muito grande. E o mapa nos ajuda a entender isso. Tipo assim, a pessoa vai vencer o medo. Tá, em que situações isso vai aparecer? O que ela ganha se vencer o medo? Como é que afeta a vida dela? Como é que afeta os relacionamentos? Essa é a missão de vida dela, é vencer o medo. Mas qual é a missão de alma de uma pessoa? Não é essa, a gente confunde, né? A missão de vida é o que tu vai ter que desenvolver aqui para, vamos dizer assim, cumprir aquilo que tu te propôs. Eu quero vencer o medo. Para vencer o meu medo, eu tenho que fortalecer minha individualidade, eu tenho que melhorar meus relacionamentos, eu tenho que me dedicar mais ao trabalho. Que área você vai se dedicar para vencer o medo, certo? Aí a gente fala de astrologia dracônica. A astrologia dracônica é um outro mapa, que é o mapa da alma. É um mapa, assim, muito maior do que o mapa de nascimento, né? E ele fala do quê? Qual é a evolução dessa alma? Então, essa alma, vamos usar esse exemplo do medo, né? Do medo do sapo, dessa pessoa que morreu criança, né? Com medo. Essa alma vai ali desenvolver um quesito lá, né? Que é o medo. Mas a missão de alma é irradiar quem ela é. Então, vamos supor que essa pessoa tem uma alma libriana, né? E a pessoa, ela vibra a energia de Libra. A essência dela, a energia dela, a alma dela é libriana. É uma alma que busca harmonia, que busca equilíbrio, que busca beleza, que busca os relacionamentos, que busca a igualdade das pessoas, né? Que busca a parceria. Então, quanto mais ela vencer o medo dela, mais ela vai vibrar o Libra dela. E aí chega um ponto que a pessoa vibra tanto aquilo que ela é, que só a presença dela já causa transformações. E vai ver que isso não existe. Não tem aquelas pessoas assim que você chega perto e diz assim, fiquei tão bem só de estar perto. Só queria ficar perto. Né? Pessoas assim, muito espiritualizadas, ou pessoas que você conhece, que você chega perto e diz assim, nossa, mas eu fico perto dessa pessoa, eu fico tranquila, ou eu fico perto dessa pessoa, eu fico feliz, parece que meus problemas diminuem. Por que isso acontece?
Porque a pessoa, lá na alma dela, né, no mapa dracônico, na essência dela, ela vibra a alma dela. E a alma sempre é um signo que a gente vê o lado positivo, a gente vê a harmonia naquilo, né? Então, tem todas essas questões a nível de vida passada. Não é só assim saber quem você foi. Que adianta você saber quem você foi? O importante é você olhar para isso pensando que lá tem a origem de alguns bloqueios que você tem, que lá você teve muitas experiências que te tornaram quem você é hoje. Também é muito importante você saber que você não é 100% você agora, você está vestindo um personagem que é necessário para você vencer algo que você quer. Para quê? Para quando você vencer isso, você vibrar mais ainda a essência da sua alma, né? E aí você vai emanar energia positiva só com a tua presença, você vai levar isso para todos os lugares, né? Isso é a missão de alma e a missão de vida diferente. A missão de alma é você crescer mais a nível espiritual para você emanar mais um determinado tipo de energia, certo? Então, os cuidados que a gente tem que tomar agora, gente. Agora o Mercúrio lá no céu está em oposição ao Marte retrógrado. Cuidado com o individualismo excessivo na hora de conversar com as pessoas. A gente está muito eu, porque a gente está numa jornada interna, a gente está até novembro com Marte retrógrado, a gente está tentando se fortalecer, está olhando para dentro, encontrando as próprias feridas, esse Marte está perto de Quiron. Então o eu está muito latente, o eu está muito presente, mas a gente tem que tomar consciência de que a gente sim tem que se fortalecer, tem que ir em direção à nossa individualidade, potencializar ela, tirar crenças negativas, tirar expectativas que não são nossas. É um processo nosso, mas o outro não precisa ser vítima da gente, né? Então a gente não pode descontar no outro nossa agressividade, nossa frustração, né? O outro não é nosso depósito daquilo que a gente não gosta, né? E o Marte também está em quadratura com aquele monte de planetas em Capricórnio, nos mostrando que a gente pode sim, deve olhar para a nossa realidade e nunca, jamais se avaliar por um contexto externo. Se as coisas não estão boas, eu não vou olhar para mim e dizer, eu sou uma droga. Não. É sempre olhando para a situação, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou fazer? Eu sou capaz de fazer isso? Eu sou capaz de modificar as coisas, né? Então, o que é importante para você saber sobre vidas passadas? Que tudo aquilo que você gosta e você não gosta hoje foi fruto de suas vivências. Todos os relacionamentos que você tem, eles estão a favor de você desenvolver aquilo que você veio. Então, nenhum relacionamento é 100% neutro. Né? As pessoas que estão brigando contigo não tem só a ver com esse momento, tem a ver com muito histórico. A gente conhece todas as pessoas que a gente se relaciona, ninguém é um estranho pra gente, tá? E que se você tem algum medo, se você tem alguma fobia, se você tem alguma dificuldade, isso é coisa muito séria, sim. Isso foi construído com o tempo e tem marcas muito fortes. Então, isso não é besteira, não é só fazer uhul, vamos lá, vamos resolver. Não é, gente, é sério, é profundo e a gente tem que respeitar isso e sempre buscar esse entendimento, essa resolução. Ainda mais agora com esse Marte retrógrado em Áries, que a gente é convidado a fortalecer a nossa identidade. Tá bom? Então, se você quiser mais conteúdo, se você quiser aprender mais sobre você mesmo, se você quiser entender os sinais, se inscreve lá no meu site, no ludrios.com.br, que você recebe os textos que eu faço, o texto da bússola astrológica, que é muito importante, que é da live de sábado, meio-dia, sobre como a gente conduz a nossa semana. Se inscreve lá no Telegram, no canal Astro Curiosos, que lá todo dia tem uma dica que eu estudo bem antes com a astrologia para dar para você poder aproveitar melhor a energia do momento, sabe? Chega de andar desconectado com o ritmo da natureza, chega de andar desconectado com os sinais que a gente tem na nossa frente. Onde é que você procura respostas? Quando você tem uma sensação estranha, a gente oscila muito durante um dia. Onde é que você procura uma resposta? Qual é a fonte que você busca entender realmente o que o seu corpo, o seu sentimento, a sua mente estão querendo te dizer? Isso é extremamente importante, tá bom? Tem meu canal no YouTube, vai lá, tem um monte de vídeo muito legal de astrologia, e são sempre coisas que você pode usar, você pode parar e pensar sobre isso, você pode aproveitar para si, porque nós não é saber signo, saber lua,
né? Se você não pode trazer isso para sua realidade, né? Então lá tem muita coisa legal, é no Dude Rios. Tem o Face também, que tem texto, tem post, tem um monte de coisa legal que é o Dude Rios também. Então é Dude Rios no YouTube, Dude Rios no Face, né? No Instagram, no meu site e o Astro Curioso no Telegram, tá bom? Então eu desejo um ótimo dia, que vocês reflitam bastante sobre isso, que vocês respeitem realmente o que vocês sentem. Se você acha que alguém está precisando, sabe, perceber a importância dessas coisas, compartilhe o vídeo, diz pra pessoa, vai lá ver o vídeo da Dude, precisa ver, para te entender muitas coisas, né? E pede para a pessoa dar uma olhadinha. Tá bom? Então, pessoal, um ótimo dia. Eu encontro vocês sábado ao meio-dia na live da Bússola Astrológica, né? Para a gente saber de astrologia e principalmente de como você pode usar isso aí na sua vida, no seu dia a dia. Porque não adianta só ficar olhando vídeo e texto de astrologia e só achar bonito. Você pode sim usar na sua vida. Tá bom, pessoal? Um beijão para todo mundo e um ótimo dia.